Então, a partir de agora, gravando estatística, matemática 2. Aula da apostila, isso aí vocês já sabem, tá? Todos vocês têm a minha apostila, também de estatística, né? Enfim, importante ter a apostila. E aí, olha só, um sumário para a gente saber o que nós já estudamos. É importante esse sumário, tá bom? A gente saber o que nós estudamos, o que nós ainda vamos estudar. Fizemos uma introdução no início, estudamos população e amostra, estudamos etapa da pesquisa, frequência absoluta e relativa, tabela de frequências, representação gráfica, gráfico de segmentos ou linha, gráfico de barras ou coluna, gráfico de setores ou pinça. Na última aula, começamos a estudar as medidas de tendência central. A primeira foi a média aritmética. Hoje, nós vamos estudar a média ponderada. E fica faltando isso aí para baixo, ó, moda, mediana, enfim. Hoje, o objeto é média ponderada, tá? Então, já estudamos bastante coisas. E aí, vamos lá, média ponderada. Média ponderada é um caso de média com pesos diferentes. Isto é, um grau de importância diferente. Bem aqui já dá o conceito dos pesos, pessoal. Por que pesos na média? Porque os pesos dão graus de importância diferentes, olha. Graus de importância diferentes. É daí o porquê do peso. Tá? Muitos alunos perguntam, por que o peso? Para que peso? Está aí a resposta. Graus de importância diferentes. Vamos já ver isso. Graus de importância diferente das parcelas envolvidas. Vamos ver isso em exemplo, daqui a pouco, tá bom? Esses pesos, em exemplo, claro. E aí, olha, exemplo, né? Falando em exemplo, tá aí, exemplo. Exemplo 1. Um aluno realiza vários trabalhos com graus de importância diferentes. De novo, ó, né, o que eu acabei de falar aparece aqui no texto desse exemplo, ó. Um aluno realiza vários trabalhos com graus de importância diferentes. No decorrer do bimestre, ele obteve 6,5 na prova, peso 2, 7 na pesquisa, peso 3, 6 no debate, peso 1, e 7 no trabalho de equipe, peso 2. Então, essas atividades têm graus de importância diferentes. Daí tem pesos diferentes. Uma tem peso 2, outra tem peso 3, outra tem peso 1 e outra tem peso 2. Agora, professor, quem é que põe esses pesos? Bom, nesse contexto aí é o professor. Tá? Ele é que diz, para ele, professor, a pesquisa teve maior importância aqui, ó. A pesquisa, ó, teve maior importância, daí ele deu peso 3, ó. Ele, professor, ele que põe esse critério. A prova foi menos importante que a pesquisa, aí ele botou peso 2, ó. Peso 2. O trabalho em equipe, para ele, também foi menos importante que a pesquisa, peso 2, ó. E para ele, o que foi menos importante foi o debate. Aí ele botou peso 1, ó. Peso 1. Tá? Então, enfim, aí depende do contexto. Nesse contexto aí, quem elaborou esses pesos foi o professor, tá bom? O que ele julgou mais importante, ele botou um peso maior. O que ele julgou menos importante, ele botou um peso menor. Tá. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente faz essa média ponderada? Olha só, a sua média, nesse caso, é chamada média aritmética ponderada, por causa dos pesos. Guardem isso. É média ponderada por causa dos pesos. Média que tem pesos é média aritmética ponderada. Guardem assim, média ponderada tem pesos. Se tem pesos, é média ponderada. Calcular a sua média ponderada. Então, vamos lá. Como é que calcula? E aí já aparece, olha, a maneira de calcular. O algoritmo. Né? O algoritmo é a maneira de fazer. Então, vamos lá. Vamos entender isso aí. Olha só. Ele obteve 6,5 na prova. Tá aqui, ó. 6,5, ó. 6,5. Tá bem aqui, 6,5, ó. Peso 2. Tá bem aqui o peso, ó. Eu botei os pesos em destaque. 7 na pesquisa. 7 na pesquisa. 7 aqui, ó. Peso 3, tá aqui o peso, ó. De novo, o peso está em destaque. 6 no debate. Peso 1, tá aqui o peso, ó.
E 7 no trabalho, 7 no trabalho de equipe, peso 2, ó. Os pesos estão em destaque aí, pessoal. Botei tudo em negrito os pesos, tá? As notas 6,5, 7, 6 e 7 e os pesos em destaque. Veja, os pesos multiplicam a nota. E é somado aí, ó. Tem somas aqui, ó. Entre notas e pesos, olha, tem somas aqui, ó. Somas, ó. Então, essa é a maneira de organizar a média ponderada. Você está somando aí as notas multiplicada pelos pesos. E esses pesos, eles vão lá para baixo também, aqui, ó. Peso 2 aqui, ó. Peso 2 aqui, ó. Olha aqui, ó. 2, ó. Peso 3, ó. Olha aqui embaixo, ó. 3, ó. Peso 1. Olha aqui embaixo, 1. Peso 2. Olha aqui embaixo, 2. Ah, os pesos vão para baixo, E soma os pesos. Então, veja, esse é o algoritmo de média ponderada. O modo de fazer. Assim que vai se fazer média ponderada. É assim que se arma. Tá? Qualquer média ponderada é assim que se arma. E aí, conta, né? Agora vamos fazer conta. Vamos resolver. Montado, né? Vamos resolver. Vejam, aí tem multiplicações e somas. A gente sabe, desde lá do ensino fundamental, que a gente tem que priorizar, olha, as multiplicações aqui, ó. 2 vezes 6,5, 3 vezes 7, 1 vezes 6 e 2 vezes 7. Ou seja, resolver as multiplicações. Então, vamos lá. 2 vezes 6,5, 13. 3 vezes 7, 21. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 7, 14. E aí, ó, apareceu aí embaixo, ó. 2 vezes 6,5, 13. Tá aqui, ó. 3 vezes 7, 21. 1 vezes 6, 6, ó. 2 vezes 7, 14. Beleza. Resolvi as multiplicações. Aqui embaixo, olha, como só tem soma, né, não tem outra operação, então eu fiz logo essa soma aqui, ó, 2 mais 3, 5, mais 1, 6, mais 2, 8, ó. Tá aqui a resposta, ó, 8, ó. Beleza, então multiplica em cima, resolve essa soma embaixo. E agora, em cima, resolvidas as multiplicações, ficaram só somas, olha, vem aqui, ó, só somas, 13 mais 21, mais 6, mais 14. Então, agora resolve as somas. Feitas as multiplicações, agora resolve as somas. Tá aí, ó, 54. Claro, repete o 8 aqui, né? Repete o 8. E aí, 54 dividido por 8, 6,75. 6,75. Então, resposta. Dizemos, então, que nesse bimestre o aluno teve média 6,75. Pessoal, importante aqui, olha, ficar pelo menos uma casa decimal aqui, ó, tá? 6,7. Se não quiser 6,75, 6,7 ou 6,8, se tu arredondasse para mais, né? 6,8 estava de bom tamanho, tá bom? 6,7 ou 6,8. Agora, tu não pode eliminar as casas decimais. Isso eu venho falando desde a última aula ou penúltima aula. Não pode abandonar as casas decimais, tá? Tu botar, por exemplo, 6 e tirar essas casas decimais. Porque, cara, tem muita diferença de 6 para 6,7, por exemplo, ó. É muita diferença, ó. É muita diferença. Então, tu não pode simplesmente abandonar essa casa decimal aqui, ó. Tá? 6,7, tu transformar em 6 numa nota, isso é muita diferença. Isso é muita diferença. Não pode, é errado tirar a casa decimal. Muitos alunos resolvem exercícios e me enviam, e eles tiram as casas decimais e 6,7 põe 6. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. 6,7 é muito longe de 6. Tá? 6,7 já é mais próximo de 7 do que de 6. Então não pode tirar a casa decimal. Tem que deixar pelo menos uma casa decimal, tá? Uma casa decimal. 6,7 ou 6,8 estava de bom tamanho aí, tá bom? Aí alguém pode dizer, professor, mas aí é nota de aluno, né? Não existe lá no boletim online 6,7 ou 6,8. Na verdade, o boletim online aceita, pessoal. O boletim online da Seduc aceita 6,7 ou 6,8, não tem problema.
Agora, tem alguns professores que, nesse caso, arredondaria para 7. Mas isso aí é critério do professor. Matematicamente, seria 6,7 ou 6,8. Pronto, estava ótimo para a matemática. Agora, o professor, ele quer arredondar para 7. Bom, aí é critério dele. Matematicamente, resposta 6,7 ou 6,8 com uma casa decimal. Ou 6,75 se tu quiseres utilizar duas casas decimais. Também tá bom, tá ótimo. Tá? Vejam, todos esses números são aproximados. 6,75, 6,7, 6,8 são muito próximos um do outro. É um arredondamento. Agora, isso aqui que eu falo, 6,7 para 6, é muito longe, pessoal. Isso não é arredondamento. Está errado uma pessoa arredondar 6,7 para 6. Eu vejo muitos alunos cometerem esse erro. Não pode ficar muito discrepante. Essa é a questão. Vamos ver mais um exemplo. Exemplo 2. Numa empresa, 10 funcionários têm salário de 2.000 mensais, 12 têm salário de 1.500 mensais e 8 funcionários têm salário de 1.400 mensais. Qual é o salário médio desses operários? Vejam, essa questão ela é bem contextualizada. E ela não fala de pesos. Como essa aqui, ó. Essa aqui falava, né? 6,5 na prova, peso 2, 7 na pesquisa, peso 3. Nessa questão, exemplo 1. Se fala de peso, peso na prova, peso na pesquisa, peso no debate, peso no trabalho em equipe, então é média ponderada, não tem nem o que ficar pensando muito. Na matemática, só que tem peso é média ponderada. Então, mas aqui, ó, aqui não fala de pesos. 10 funcionários têm salário de 2.000 mensais, 12 salário de 1.500 e 8 têm salário de 1.400. Qual é a média desses operários? Aí tu poderias pensar assim, isso é uma média aritmética. Pega 2.000 mais 1.500 mais 1.400 e divide por 3, média aritmética. Beleza. Só que não. Porque, veja, se você pegar 2.000 mais 1.500 mais 1.400, é como se tivesse só um funcionário que ganhasse 2.000, só um funcionário que ganhasse 1.500 e só um funcionário que ganhasse 1.400. Um funcionário para cada salário desse. Aí tu ia calcular a média. Ia dar um número aqui, dividido por 3, e tu ia calcular a média aqui. Só que, pessoal, não é um funcionário que ganha 2.000. Ganha 2.000, 10 funcionários. Então não é 2.000. São 10 funcionários que ganham 2.000. Então é 10 vezes 2.000. É isso. Então é média ponderada. 10 vezes 2.000. 1.500 não é um funcionário, são 12 funcionários que ganham 1.500. Então é 12 vezes 1.500. E 1.400 não é um funcionário que ganha 1.400, são 8 funcionários. Então é 8 vezes 1.400. Então 10, 12 e 8 são os pesos. É isso que está multiplicando o salário. Lembra, o peso multiplica o salário. Vimos bem aqui, ó. O peso, os pesos aqui, ó. Os pesos multiplicam, ó. Os pesos multiplicam, então é verdade, tá? E aí, nesse caso, os números que estão multiplicando esses salários é o 10, é o 12, é o 8. Isso são os pesos. Então, isso não é média aritmética. Isso é média ponderada. Tá? Média ponderada com os pesos 10, 12 e 8. Então, vai ficar 10 vezes 2.000, 12 vezes 1.500, 8 vezes 1.400. Então, olha, não é média aritmética, tá bom? Não é média aritmética. Risque isso aqui, ó. Não é média aritmética. Tá? Estaria errado só se fosse um funcionário ganhando 2.000, um ganhando 1.500 e um ganhando 1.400. Aí, ok, mas não é o caso. São 10 funcionários ganhando 2.000, 12 ganhando 1.500 e 8 ganhando 1.400.
Então, é média ponderada, não é média aritmética, tá bom? Então, vamos lá. Tá aqui, ó, resolvendo com média ponderada. MP de média ponderada. Então, tá aqui, como eu falei para vocês, ó, 10 ganhando 2.000, né? Já falei isso, eu acho que agora já ficou muito claro aqui, ó. 12 funcionários ganhando 1.500 e 8 funcionários ganhando 1.400. Vou marcar aqui no texto, ó, 10 ganhando 2.000, tá aqui, ó, 10 ganhando 2.000, 12 ganhando 1.500, tá aqui, ó, 12 ganhando 1.500, né, 12 vezes 1.500, e 8 ganhando 1.400. Tá aqui, ó, 8 vezes 1.400. Tudo certinho, tirei tudo do texto, estou mostrando como eu estou fazendo, como eu estou tirando do texto. E 10, 12 e 8 são os pesos. São os pesos. Tá em destaque aí, tá em negrito. E aí os pesos, eles vêm para baixo também aqui, ó. 10, 12 aqui, ó. E 8, ó. Que nem no exemplo anterior. Divide pela soma dos pesos. Então, vejam, o algoritmo é o mesmo do exemplo anterior. Quer dizer, o modo de fazer é o mesmo de fazer, tá bom? Talvez nessa questão, que foi um pouquinho mais rebuscado, é que é uma questão contextualizada e não ficou muito claro no texto se era média ponderada, né? E o texto nem fala, calcule a média ponderada, diga-se de passagem. Então, a habilidade, ela é nossa, de ler, interpretar e saber que isso trata-se de média ponderada, tá bom? Enfim, mas aí eu já expliquei que 10, 12 e 8 são os pesos, né? São 10 funcionários ganhando 2.000, 12 ganhando 1.500, 8 ganhando 1.400. Daí, 10, 12 e 8 são os pesos. Então, isso é média ponderada. Mas o algoritmo, a maneira de fazer, pessoal, sempre vai ser essa aqui, ó. O peso vezes o valor dado, né, em cada parcela. E por ser parcela, essas somas aqui, ó, somandos, ó, somando aqui. E os pesos também, ó, vão para baixo. Então, dividido pela soma dos pesos. Pesos 10, 12 e 8 aqui embaixo, ó, 10 mais 12 mais 8. Então, isso é o algoritmo, isso é a maneira de fazer, de resolver média ponderada. É a maneira de armar. Agora, cálculo, né? A partir daí, cálculo. Já falei para vocês, tem multiplicações e somas. E aí, tendo multiplicações e soma, primeiro a gente resolve multiplicação. Então, vamos resolver 10 vezes 2.000, 12 vezes 1.500, 8 vezes 1.400. Vamos fazer essas multiplicações. Tá aí, ó, já apareceu, ó, 10 vezes 2.000, 20.000, 20.000, tá aqui, ó, 12 vezes 1.500, 18.000, tá aqui, ó, 8 vezes 1.400, 11.200, tá aqui, ó. E embaixo, esse 30 é resultado de 10 mais 12 mais 8, tá? 12 mais 8, 20, mais 10, 30. Tá aqui, ó, aqui embaixo, ó. Bom, feitas as multiplicações e feita essa soma aí embaixo, né? Embaixo era só soma, ok, podia somar sem problema. Para finalizar, faz essa soma aqui, ó. 20.000 mais 18.000 mais 11.200. É só o que está faltando para calcular aí. E aí tá aí, ó, 49.200 dividido por 30. Só os números aumentaram, né? Os números aumentaram. Pode usar uma calculadora. Mas, de novo, o modo de fazer, o algoritmo é o mesmo. Não mudou, tá bom? Pode ser que aumente um pouquinho os números, mas o modo de fazer é o mesmo. Para finalizar, divide 49.200 por 30. 1.640. Pronto, acabou. Então, essa é a média de salário dos funcionários dessa empresa. Resposta. Logo, o salário médio dos operários, dos funcionários, é de R$ 1.640. Como trata-se de dinheiro, é cifrão aqui, ó, 0,00. Ah, detalhe, quando eu faço os cálculos, pessoal, eu tiro esse R cifrão, olha. Eu tiro e tiro esses 0,00, tá bom? Dos centavos, eu tiro para não atrapalhar minha conta. Então, 1.500 aqui, ó, vem só mesmo o valor seco aqui, ó, 1.500, tá bom? Não vem aquele 0,00.
Não põe isso, que ele vai te atrapalhar. 1.400, olha, vem seco aqui, ó. Não põe esse vírgula 00, não põe isso, ó, que ele vai te atrapalhar. Nem CR cifrão, claro. R$ 2.000, ó, ele vem seco aqui, ó. 2.000, ó, o valor absoluto. Não vem o vírgula 00, não põe isso, que ele vai te atrapalhar, não põe, tá bom? Traz só o valor absoluto. E, claro, o resultado dá 1.640, dá o valor absoluto aqui, ó. Mas aí, como o contexto fala de dinheiro, na resposta, tu põe o R cifrão do dinheiro, 1.600,00 centavos, porque se trata de dinheiro. Toda vez que se tratar de dinheiro, tem que botar o R cifrão no final, tá? Tira no início, faz as contas, e no final põe de volta o R cifrão e o vírgula 00, tá bom? Porque se trata de dinheiro. Então, a média de salário desses funcionários é de 1.640. Está feito a média ponderada. Professor, se eu fizesse por média aritmética, ia dar um outro valor diferente de 1.640 e ia dar errado a tua conta, tá bom? Isso trata-se de média ponderada, tá? Média ponderada dos salários desses funcionários. Então, mais um exemplo de média ponderada feita. E aí fica para vocês a questão 24 e 25 da apostila de vocês. Claro, é média ponderada, todas as três questões. 24, qual é a média de idade de um grupo em que há 32 pessoas de 14 anos, 9 pessoas de 20 anos, 5 pessoas de 16 anos? Média de idade. Tá bem aqui, ó, no alto, ó. Média de idade. Cadê minha caneta? Desapareceu minha caneta. Aparece a canetinha. Tá aqui. Média de idade. Média de idade. Ora, se é média de idade, então, pessoas é o peso. 32 é peso. Dá um P aí de peso, ó. 9 é peso. E 5 é peso, já que é média de idade, tá? Então, esses aqui são pesos. Tire um print aí para vocês saberem depois. Então, pronto. Já disse aí quais são os pesos, aí é cálculo, tá? É algoritmo, aplica o algoritmo e chega lá no resultado. A questão 25, calcule a média aritmética ponderada. Esse aqui é claro, né? Média aritmética ponderada. Então, tem dúvida. E além do que, ele dá os pesos, ó. Peso 2, peso 3, aqui, ó. Peso 3. Vem aqui, ó. Peso 1 e peso 2. Pronto. Não tem dúvida nenhuma, porque o texto deu os pesos, né? Então, ficou muito fácil. Questão 24 e 25 da apostila de vocês. Então, essa atividade que fica para vocês, de matemática 1 da semana de vocês. Se alguém quer perguntar alguma coisa, pergunte. Se não, era isso que eu tinha para falar para vocês, galera. Alguma pergunta? Entenderam tudo? Entenderam o dever? Como é para fazer o dever? Entenderam? Escrevam aí no chat, sim. Sim ou não? Sim, entenderam, né? Então tá, galera. Isso eu tinha para falar para vocês. Bem aqui, então, encerra a minha aula. Façam o dever de vocês. Boa semana para vocês. E até a próxima, tá bom? Até a próxima, galera. Até, professor.